bem-vindos ao Cidade Educa. Meu nome é Juliana Bernardini Francischini e a minha convidada de hoje é a professora Daiane Marim, diretora do Mutirão Farroupilha. Bem-vinda, prof. Daiane, tudo bem? Obrigada, tudo bem, Juliana? Obrigada pelo convite, estarmos aqui hoje falar um pouquinho sobre a história do Mutirão. Isso mesmo. Então, para começarmos, eu estava lendo que o Mutirão começou em 1980, já são 40 anos de história, né? Isso. Começou em Caxias do Sul como curso preparatório para vestibulares e a partir daí, né, ao longo dos anos, se transformou num centro educacional, enfim, totalmente voltado para a educação de jovens e adultos, cursos preparatórios para concursos, enfim, cursos técnicos, ensino de modo geral. Uhum. São 40 anos de história e o Mutirão cresceu, inovou, se transformou, se adaptou, enfim. Isso, bastante. Fale um pouquinho sobre esses anos, né, de trajetória do Mutirão. Perfeito. Obrigada mais uma vez, Juliana, professora Juliana, por estar aqui hoje, né? Agradecemos imensamente por esse momento. Tem algumas vezes que a gente já veio na TV Cidade, agradecemos o convite. Então, falar um pouquinho dos 40 anos do Mutirão, né? Eu mesma fiz parte dessa história como aluna de pré-vestibular em Caxias, né? Então, todos os professores, enfim, alguns ainda continuam a trajetória, que é o caso do professor Alex Bareta, né? Que ele foi professor e agora voltou como um dos sócios proprietários, né? Alguns professores a gente tem aí. E falando um pouquinho dessa história, né, são mais de 120 mil alunos que passaram nesses segmentos do Mutirão, que é o pré-vestibular. Depois a gente, então, inovou com o EJA, né, que atualmente é nosso carro-chefe. Agora também entramos com o Mutirão Saúde, nas unidades, né, tendo alguns cursos em diversas unidades do Mutirão, que hoje a gente tem a mantenedora, que é em Caxias do Sul, e temos os polos, né, que são Bento Gonçalves e Farroupilha, que são os polos do Mutirão. E alguns outros polos presenciais que são parcerias, na realidade, que vai em Alvorada, Porto Alegre, Zona Sul, Zona Norte, tem Nova Prata e N outros polos que você pode conferir no nosso site, tá? As parcerias que a gente tem. E nesses 40 anos, então, a gente está hoje com esses segmentos, que é o pré-vestibular agora a gente não tem atualmente, mas temos então o ensino médio, novidade agora chegando em Bento Gonçalves com outro sistema, que antigo era o Objetivo. Temos a EJA, que é o segmento carro-chefe, como eu falei no início da conversa. Mutirão Saúde, com os cursos técnicos, que a gente tem o curso técnico de enfermagem, que está em Bento Gonçalves, agora a gente está com em torno de 40 alunos já lá, iniciou aos pouquinhos, seguindo todo o planejamento devido à Covid, à pandemia, né? E então, vamos entrar agora também com o Mutirão Evolua, né? Que são os cursos profissionalizantes. Muito bem. E como é que funciona o EJA? Porque o forte de vocês aqui em Farroupilha é o EJA, né? Educação para Jovens Adultos. Isso, o nosso carro-chefe é o EJA, né? Educação para Jovens e Adultos. Então, como ele funciona, né? As aulas são presenciais uma vez por semana, que devido agora, então, à pandemia, essas aulas estão sendo online, né? E como que funcionam essas aulas online, que o pessoal fica um pouquinho apreensivo com isso, né? As aulas online, elas são tranquilas, são as aulas que a gente tem pelo nosso portal de aprendizagem, que é o Moodle, né? No qual os nossos professores gravam as aulas, então eles gravam as aulas e os alunos têm acesso aí direto a essas aulas gravadas. Depois eles têm, então, os conteúdos, fazem as atividades também todas pelo Moodle. E temos, então, a interação online, né? Do chat interativo com os profs. Então, os professores estão online sempre, à disposição dos nossos alunos, e conseguem, então, interagir com eles no horário da aula. Então, isso é bem interessante. O que os alunos se preocupam muito, né, prof, que é importante a gente comentar. Eu preciso ligar a câmera e falar com os profs. Eu preciso fazer as lives, né? Não é necessário, até porque a gente entende que alguns alunos não têm esse tempo disponível ou não têm, enfim, os mecanismos tecnológicos para isso. Então, a gente deixa as aulas gravadas, os alunos têm acesso, e o chat online é totalmente digital, ele digita com as pessoas, né? Enfim, conversa com os professores. Hoje as aulas são uma vez por semana, e o ensino médio pode ser terminado em até 1 ano e meio, né? Então, um tempo bem reduzido.
as pessoas questionam, mas a gente aprende muito, né? Porque essa modalidade EJA e EAD aprende muito mais às vezes, porque tu tens que te organizar melhor, tu tens que ficar à disposição, né? Enfim, e pesquisar sobre os assuntos. Então, você tem que pensar mais. Então, isso é bem importante para o nosso aluno, essa modalidade de EJA. Né? Isso, e é uma preocupação realmente, né, das pessoas, assim, em se exporem, né, em mostrar, em se mostrar para os colegas. Então, que bom isso, eu acho que é uma tranquilidade a mais que vocês oferecem, a oportunidade de poderem assistir as aulas gravadas depois, né, e poder interagir sem se expor por meio de câmeras, enfim. Isso principalmente para o jovem adulto, que geralmente ele se sente mais envergonhado também. Exatamente, até porque a gente tem uma mescla de idades, né? A gente não tem só os alunos de 18 anos, a gente tem senhores, pessoas que há 30 anos deixaram de estudar, né? Então agora essa dificuldade de interação via câmera, via live online, então isso tudo deixa um pouco aquela sensação de medo, né? Porque é o novo, tudo que é novo dá medo, né? Mas assim, super tranquilo, as aulas são gravadas, os chats são totalmente, você conversa diretamente só você e o professor, então para realmente ter as dúvidas, né? Então as dúvidas são ao mesmo tempo sanadas aí naquele momento e é muito tranquilo. A gente está tendo um retorno dos alunos muito importante, dos quais a gente esperava ter até uma certa resistência por ser novo, né? Mas ao contrário, os alunos estão adorando, estão achando a interação até maior de quando estavam em sala de aula, então tá muito, muito legal mesmo, né? Então a gente tá sempre de portas abertas. Importante também comentar, tá? A pessoa que não tem o fundamental completo, acima de 18, também pode estar terminando conosco através todo de um processo que a gente tem, né? Que é uma avaliação que a pessoa faz e já se classifica para a etapa 1 do ensino médio. Então, se a pessoa não tem o fundamental completo e tem 18 anos, pode nos procurar que a gente explica melhor como funciona esse processo também. Uma excelente oportunidade, Exato. né? Para concluir o ensino fundamental. Isso mesmo. Falando então dos cursos técnicos. Certo. Quais são tem enfermagem, transações imobiliárias. Isso, logística. Como é que funcionam os técnicos? Perfeito. Então, isso é bem importante a gente comentar, porque hoje o curso técnico está muito procura no mercado de trabalho, né? Então, além da graduação, que é muito importante, a gente tem que ter esse curso técnico, que é a especialização determinada em uma área, né? Então, em Bento Gonçalves, a gente está com o curso técnico de enfermagem, temos o curso técnico de transações imobiliárias e temos o logística, tá? Isso na nosso polo presencial de Bento Gonçalves. Né? Aqui em Farroupilha a gente tem agora, por enquanto os técnicos vão chegar, mas não agora, neste momento, né? Caxias do Sul, mantenedora, tem os técnicos de logística e de transações imobiliárias, né? Então, o que são esses técnicos, para que eles servem, né? Como eu falei desde o início da nossa conversa, são para se especializar em uma determinada área, e isso é muito importante, né? Então, por exemplo, transações imobiliárias, né? Hoje é um mercado enorme que tem sobre transações imobiliárias, né? Então, como que eu vou trabalhar nesse ramo se eu não tiver o meu CRECI, que é aquele número, né? Que nos deixa apto a sermos, então, corretores de imóveis. Então, o Mutirão tem esse curso. Em 1 ano você faz ele, com aulas uma vez por semana, presenciais, mas agora, devido à pandemia, online, professores online. Aí, nesses cursos técnicos, sim, tem a interação através das lives, das videoaulas, juntos com os professores, né? Porque é um curso que precisa ir aquém de algumas informações. Então, esse curso, ele é 1 ano. Tu fez a matrícula, começou a primeira disciplina, você já consegue o CRECI provisório. E, por exemplo, o curso é oferecido em Bento, mas agora, devido à pandemia, é online. É online. Quem é de Farroupilha pode se inscrever e fazer no online até que a situação mude, se mudar, né? Claro, mas é tudo tão incerto. Sim, com toda certeza. Então, os alunos, inclusive vários nossos alunos de EJA que estão terminando o curso, já estão querendo se inscrever para o curso técnico. Então, sim, com toda certeza pode se inscrever aqui em Farroupilha.
se inscrevendo aqui, se mantém fazendo na plataforma online pela unidade de Bento ou Caxias, né? Só é importante que quando voltar à presencialidade, opta por uma das unidades. Com certeza. Quanto ao tempo de curso, esses técnicos são um ano de duração. Isso, o de logística e o de TTI, né? Aí o de enfermagem, que é da área do Mutirão Saúde, aí ele é um pouco mais, tem mais um tempo, né? Enfim, e é outro segmento, né? Mas esses 2 cursos também, eles são um ano e eles têm uma vez por semana apenas a aula daí. E preparatório para concurso? Sim, isso a gente também é muito forte no mercado, né? Qualquer uma das nossas unidades. Então, os preparatórios para concursos, a gente tem bastante. A nossa última turma de preparatório foi em torno de 77 alunos que a gente teve na escola aqui em Farroupilha, só em Farroupilha, né? A gente andou fazendo preparatórios para concurso de bancos, porque não é só de prefeituras, né? Então, teve o último do Banrisul, Caxias do Sul, a gente teve 250 alunos. E agora teve o da Prefeitura de Caxias do Sul, né? Que, enfim, lançaram o edital e tudo mais. E continuou as aulas online, inclusive, continuam à venda para quem quiser comprar para poder fazer esse preparatório, tá? Ali a gente teve em torno de uns 60 alunos em Caxias do Sul, né? Só que daí teve a parada da pandemia, as pessoas também ficaram um pouco receosas, né? Mas as aulas continuaram online normal, tranquilo, né? E aí videoaulas mesmo, online live, né? Que os alunos interagiam com o professor, videoaulas gravadas. Então, continuou seguindo, né? E agora a gente está seguindo nesse ramo do preparatório. É importante falar, prof, que a gente está fazendo a venda das aulas para todos os preparatórios do concurso. Então, a gente vai entrar com isso também, né? Com esse segmento agora online. Porque, querendo ou não, o online, ele veio para ficar, né? Veio para ficar. Então, não é uma coisa que vai passar a pandemia e vai parar. Não é uma coisa assim. É uma coisa que vai continuar e vai continuar com toda certeza. E a gente está com projetos aí para crescer bastante nessa área, porque a gente é muito forte também nos preparatórios de concurso. A gente tem professores capacitados, né? Vocês têm índices de aprovação? Tem esses números? Temos índices de aprovação. Nesse concurso da Prefeitura de Farroupilha, que foi 77 alunos, a gente teve uma aluna do Mutirão que passou em primeiro lugar, né? Que a gente parabenizou, enfim. Teve uma outra aluna em terceiro e uma aluna em quinto, tá? Que passou no nosso. Então, o índice ele fica dentro dos padrões, né? De 30% a 40% ali de aprovação, com toda certeza. Mas o importante é a gente salientar que esse concurso a gente teve alunos passando em primeiro lugar. Então, isso para nós foi uma honra imensa. Claro, com certeza foi todo uma trajetória da própria aluna, né? Mas com certeza o Mutirão fez muita diferença nesse processo, certeza, né? Sim. Quanto aos profissionalizantes? Certo. Então, a gente está entrando com esse novo projeto que é o Mutirão Evolua, né? Então, a gente está com cursos profissionalizantes entrando nessa plataforma que a gente está tendo aí. E a gente vai, então, começar a fazer a venda desses cursos online também, certo? Mas também via chat. Enfim, a gente tem aí toda uma central de vendas e comercial que está sempre à disposição das pessoas para maiores informações. Então, esses cursos profissionalizantes a gente vai ter em várias áreas, aqui no nosso site, que é o www.mutirão.com.br. Tem todas as informações, né, que é o Centro Educacional Mutirão. Vai ter na área de vendas, vai ter na área de dicção, vai ter alguns cursos que a gente vai focar diretamente em lead e metrologia, que daí é cursos que uma empresa, enfim, que daí entre os convênios e as parcerias que a gente vai falar, né, que vão ficar focados nisso também. Mas a gente tem vários cursos profissionalizantes, eu convido a todos que possam entrar no nosso site, olhar todos os cursos que a gente tem, que são alguns aqui, são de vendas, dicção, que eu acabei de falar, dicção, lead metrologia. Então, tem vários cursinhos aí que estão à disposição já para essa... Eu entrei no site, já realmente tem mais de 20 cursos profissionalizantes. 20 cursos profissionalizantes, isso aí. Isso aí. Falando do Mutirão Help, né, o reforço escolar, eu acho que nessa época de pandemia, em que muitos alunos, todos os alunos, enfim, estão em casa, né, assistindo aulas online, ou não, né? Sim. Enfim, alguns estão com dificuldades, principalmente nas áreas de língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, enfim. E eu vi que vocês têm material
para ajudá-los, né, para auxiliá-los. Já diz o nome desse projeto, né? Mutirão Help, que é Mutirão Ajuda Você, né? Então, esse novo projeto é muito interessante, porque, como falaste, tem as aulas de biologia, matemática, e o que é interessante, o aluno, ele senta, ele tem que ficar focado nessas aulas, cujo vai ter as videoaulas, que ele pode adquirir isso tudo pelo nosso site online, tá? E ele adquire, e aí ele vai ter aquela videoaula gravada o tempo que ele achar necessário para estudar, né? Então, ele senta, assiste a sua aula, e ele pode rever ela quantas vezes ele achar necessário, né? Para que ele possa, então, tirar essas dúvidas. O Mutirão Help, ele é bem voltado para quem está se preparando para um vestibular, para alunos de ensino médio, principalmente os alunos do terceirão, que a gente fala, né? Que estão ali terminando o ano para começar, né, a sua vida de graduando, enfim, né? Então, essas aulas, elas são bem focadas nesse nicho, né, nesse segmento. Mas isso também não interfere que pessoas do EJA, por exemplo, que a gente também oferece, tem dificuldade em biologia, tem dificuldade em química, com certeza vai comprar esse help, essa ajuda nessa determinada disciplina, e vai ter um aporte muito bom. E são apostilas e vídeos? Isso. Ou apenas videoaulas? Não, são somente online mesmo, videoaulas que a pessoa tem acesso, né? Mas assim, videoaulas gravadas com os melhores professores que a gente tem na área, que já dão aula no nosso segmento ensino médio de Bento Gonçalves, né? Então, são professores extremamente qualificados e que já trabalharam com esse perfil de plataforma, que é de aulas online, né, para vendas. Então, o Mutirão Help também é uma inovação do Mutirão que chegou para, com certeza, ajudar mesmo as pessoas que querem estudar e seguir uma carreira, seja de graduando, seja no curso técnico, seja no preparatório de concurso, enfim, né? Preparar para um vestibular também. Perfeito, porque hoje os vestibulares são online, tudo o pessoal diz, mas é online. Gente, é online, mas vai requerer de você muito estudo. Isso aí. Quanto aos cursos online, nós já falamos que temos ali na plataforma, né? Ensino médio, Bento Gonçalves. Aqui, por enquanto, não, mas... o ensino médio, a gente só tem aqui o EJA, na realidade, na modalidade. Então, aqui em Farroupilha, a gente vai ter a modalidade de EJA, né? Que a gente tem há mais ou menos muito mais que 10 anos, né? E se mantém essa modalidade aí de EJA, né? Para quem não conhece, o nosso endereço é na Rua Pinheiro Machado, número 208, é na Galeria Merlin, no terceiro andar, tá? Então, a gente ali, o foco nosso aqui em Farroupilha mesmo, é o EJA e esses cursos livres que agora estão chegando, que é os cursos que a gente está inovando, né? Trazendo, que é o cuidador de idosos e a massoterapia. Sim. Falando da metodologia, como é que são as aulas? Né? Agora, online, então, com videoaulas, enfim. Mas na modalidade presencial, como é que é a interação? Como é que são aulas expositivas? São aulas com exercícios? Como é que funciona de modo geral? Bem importante esse questionamento, Julie, porque realmente as pessoas, elas ficam... mas eu vou ter aula de matemática, por exemplo, né? Que é o matemática e português, que até prof de português também sabe. Faz tempo, eu não gostava da professora, sempre tem uma reclamação, né? Então, o que é interessante nas nossas aulas? O professor, ele procura trazer os conteúdos em sala que vai ter alguma interação com o dia a dia do aluno, né? Então, nós trabalhamos com assuntos que automaticamente o aluno vai aproveitar esses assuntos em seu dia a dia e vai ver e a gente tenta mostrar para eles assim, olha, isso aqui você usa de alguma forma, né? E aí ele começa assim, realmente eu uso, realmente eu preciso, né, no meu trabalho, enfim. Então, o que é a metodologia do Mutirão? Não é conteudista só de conteúdos, tá? É aulas expositivas, com projetos, a gente trabalha muito com projetos. A gente tem uma parceria muito grande com a empresa Bigfer, na qual a gente teve aulas, a gente tem turmas dentro da empresa trabalhando, nas quais a gente cria muitos projetos com os alunos, né? Então, a gente tem muita parceria com empresas e os alunos, eles interagem muito com isso. Por quê? Porque a gente traz a realidade das empresas, do que eles vivem, junto com os conteúdos que é necessário no plano de estudo a ser estudado. Então, é importante o Mutirão ter essa visão. E os nossos professores todos têm planejamento em relação a isso. Então, não adianta você chegar em sala de aula e trabalhar conteúdos,
nos quais os alunos não vão ter utilidade no seu dia a dia. Então, esses conteúdos têm que ser mostrados a esses alunos de tal forma que eles consigam entender que é importante aprender, que em algum momento da sua vida eles vão utilizar. Eles conseguem ver utilidade naquilo que eles Exatamente. estão estudando, aprendendo. E a forma de fazer isso é através desses projetos que a gente faz, né? A gente cria diversos projetos com eles para que eles possam entender o quão é importante aquilo que estão aprendendo. Como é que funcionam as tutorias? Interessante. Então, as tutorias é muito importante, tá? Por exemplo, você é aluno que entrou no mutirão, aí você tem dificuldade porque faz 30 anos que parou de estudar, né? Então, é bem importante isso. A gente tem as tutorias, que são os professores que vêm e dão aulas individuais, né? Então, isso está incluso nos valores que vão ser adquiridos do produto, né? Então, a gente marca o horário, os alunos têm acesso ao professor direto e fica individual, só eles e os alunos, né? Só ele e o aluno, no caso. E ele tem essa tutoria. Aí ali ele pode elencar as dificuldades que ele tem, que ele não conseguiu conversar online ou presencial com o professor, por algum motivo, né? E aí ele pode ter essa tutoria com o tutor, mas na verdade é o nosso professor mesmo, tá? Então o tutor, ele é o tutor e ele é o professor da aula. Então o professor de matemática é que vai vir ser tutor para tirar a dúvida de matemática. E ele pode fazer isso quantas vezes num mês, por exemplo? Então a gente sempre fala que a tutoria é uma por aula, né? Então, por exemplo, matemática são 3 aulas, ele tem direito a 3 tutorias, né? Que em torno de 40 minutos são as nossas aulas de tutorias, né? Porque eles vão ter a dúvida com o professor da disciplina. Quanto a bolsas de estudo, vocês têm algum tipo de bolsa, de ajuda? Isso. Então, assim, a gente, na verdade, faz algumas campanhas comerciais, né? Que nem agora deve estar chegando a época do Black Friday, então a gente trabalha com alguns descontos especiais, né? Já trabalhamos com bolsa, sim, através de sorteios, né? Mas não é uma prática que a gente tem, assim, digamos, anual, né? Sazonal, depende o momento, depende a campanha que a gente faz, né? Até porque a nossa mensalidade, os nossos valores, eles são super acessíveis, né? Para os alunos realmente terminarem em qualquer segmento da empresa. A gente sempre procura ter os valores justos para aquilo que a gente está dando, apresentando, né? Porque como desde o início a gente comentou, o Mutirão tem 40 anos de mercado, né? Então o que a gente vai apresentar, seja em qualquer segmento, é algo muito trabalhado, com professores de qualidade. Então a gente tem valores bastante acessíveis aos alunos, né? A gente dá muita essa questão de flexibilidade, parcelamentos, né? Então essas bolsas, elas ocorrem sim, mas através de algumas campanhas que a gente faz durante o ano. Sim. Quanto a convênios, parcerias, além da Bigfer, vocês têm ainda algumas outras entidades que podem participar? Unimed, me parece que tem também. Sim, a gente lançou agora a Unimed, mas agora aqui em Farroupilha a gente tem Multinova. Na realidade, assim, as empresas, a gente trabalha com todas, praticamente. Em Farroupilha a gente já tem algum contrato de parceria, já divulgou dentro da empresa, já convidou os alunos a vir. Mas cada empresa possui o seu método de ajuda, né? Então, existem empresas que auxiliam 10, 15, 20, 30, 50%. Existem empresas que auxiliam só naquele aluno que eles querem, então, dar uma oportunidade dentro da empresa. Mas o que é bem importante a gente falar, assim, com todo esse tempo que eu trabalho, enfim, no mutirão e lido com as empresas, eu digo, Farroupilha, Bento e Caxias, as empresas dão muita oportunidade. Então, as parcerias, assim, são N parcerias que a gente consegue dar descontos especiais. Algumas, como eu falei, as empresas auxiliam, né? Então, é uma questão de você ver com o RH da sua empresa, ver como é que é a parceria com o Mutirão, como que funciona, ou nos ligar. Nos ligar em qualquer uma das nossas unidades, a gente vai ter a informação sobre a parceria. Cada empresa é uma empresa diferenciada, mas, assim, bastante parceria e oportunidades a gente tem. Sim. Agora, então, como é que ficam as avaliações? As avaliações são online, são provas respondidas online. Como é que fica nesse período de pandemia? Isso, então as avaliações realmente são online, né? Como foi decretado, enfim, pelo Conselho Regional de Educação, o próprio governador do estado decretou, enfim, teve um decreto sobre isso, saiu uma resolução, né, sobre liberando, então, nesse processo ser totalmente online, né? Caso não, como não era online, vamos botar quando for presencial, né, que a gente espera que logo tudo isso volte ao normal, como é que funcionam as nossas avaliações? Então, é bem legal isso que a gente faz no Mutirão, por quê? Porque os alunos, eles têm a aula,
por exemplo, matemática essa semana, né? Na próxima semana eles chegam, digamos, uma meia hora, 40 minutos antes, a gente faz uma revisão e eles têm a avaliação referente à aula anterior. Então, o que isso a gente vê pedagogicamente falando, tá? O aluno precisa estudar, precisa pensar, precisa rever o conteúdo, né? Ver que não é simplesmente fazer a prova online e deu, ou acho que o Google vai resolver algumas questões, né? Então, dessa forma que a gente tem é muito importante, porque o aluno ele tem que estudar durante aquele período, aquela semana para a próxima aula, né? E aí, quando ele volta, a gente revê aquele conteúdo. E aí, sim, ele faz uma avaliação. Então, a gente, pedagogicamente falando, observa-se que, assim, o aluno está preparado. Então, ele vai aproveitar aquele conteúdo que ele viu na aula. Então, isso é bem importante, né? Até porque a gente trabalha muito, como eu falei desde o início, que os conteúdos estejam relacionados ao dia a dia do que eles vivem. Então, para isso, não vai ser numa aula que a gente vai conseguir fazer tudo, né? Por isso, a gente tem essa metodologia de avaliação, sempre ser na próxima aula, uns 40 minutos antes, a gente faz uma pequena revisão e o aluno avalia. As avaliações são avaliações normais ou também são projetos, né, prof? Porque a gente sabe que o aluno não pode ser somente avaliado por nota, né? Ele tem que ser avaliado pelo seu... Como é que foi o seu progresso durante essas aulas? O processo, o desempenho. Exatamente. Então, a gente faz esses projetos justamente para poder avaliar. Uhum. Então, é bem interessante também. Não, os projetos são fantásticos. São fantásticos, né? Isso aí, eles se envolvem bastante. Os projetos é exatamente isso. Os alunos conseguem se envolver muito, né? E ali é que a gente consegue ver... Nossa aula valeu a pena, né? O mutirão fez... O que o mutirão prega muito? Fazer a diferença, né? Então, hoje, muitas pessoas, seja de pré-vestibular, de EJA, eu mesma saio na rua, oi, prof, oi, prof, oi, prof. Então, quer dizer, alguma coisa a gente deixou marcada para aquele aluno, né? Com certeza. Falando sobre o mutirão na rua, como é que funciona? Isso é bem legal. Então, o Mutirão na Rua é um projeto que a gente criou na área comercial, né? Há um tempo atrás. Por quê? As meninas procuram, eu digo sempre, meninas, vocês têm que procurar sonhos, né? Realizar sonhos. Não é simplesmente a gente, vamos vender uma matrícula. Não. Não é isso que a gente prega, tá? Então, a gente prega muito realizações de sonhos. Então, o aluno, ele tem que entender por que o Mutirão na Rua, né? Esse projeto é muito legal, porque o pessoal sai na rua, convida as pessoas, explica um pouquinho do mutirão, né? Mostra para eles o porquê de voltar a estudar, o porquê de terminar, ou porquê continuar num curso técnico, né? Ou porquê seguir adiante. Então, isso é muito legal. O projeto, o objetivo dele é esse, tá, prof? É mostrar, é realizar sonhos, é mostrar para as pessoas o porquê delas voltar. O estudo nunca é demais, o conhecimento nunca é demais, aprender nunca é demais. Hoje mesmo, um aluno veio lá para, enfim, se rematricular, né? E ele disse assim, nossa, como me abriu a mente estar estudando. Né? Eu consegui novas oportunidades, eu consegui enxergar outras coisas. Então, o Mutirão na Rua faz isso. Quer mostrar para o aluno o porquê de voltar. Que não é simplesmente uma venda de matrícula, né? A gente vai muito aquém disso, né? Sim. E é uma realização pessoal, né? Não apenas profissional, mas pessoal. A pessoa se sente valorizada, exatamente. Se sente importante, porque a educação é fundamental, né? Exatamente. Porque o que acontece? As pessoas às vezes pensam assim, 30 anos que eu parei. Eu não vou conseguir. Não, primeiro se tenta, depois se diz eu não consegui. Aí é aí que a gente consegue, então, envolver as pessoas, porque a gente faz eles tentarem. Então, o Mutirão na Rua é esse o objetivo. É trazer eles para dentro da sala de aula, eles conseguirem entender como é que é a nossa plataforma, conhecer professores e entender assim, eu sou capaz, eu consigo. E a partir daí as portas vão começar a se abrir, né? Exatamente. Porque afinal eles estarão preparados para alguma coisa que até então faltava, né? E eles já se sentiam, não vou conseguir. É a primeira palavra que a gente escuta. As primeiras palavras, que a gente escuta. Não vou conseguir. Não, você não vai conseguir, primeiro a gente tenta. E aí a gente vê se a gente vai conseguir ou não, né? Isso aí, com certeza. Mais alguma coisa que você queira nos mostrar sobre o mutirão, apresentar? Claro. Então, o que a gente quer mostrar aqui para o mutirão, que é bem importante, prof,
é a questão do cuidador de idosos e do curso de massoterapia aqui em Farroupilha. Então, a gente está entrando nessa linha de cursos livres da área da saúde, relacionada ao Mutirão Saúde, que é muito importante, né? Hoje, por exemplo, a gente tem bastante procura de pessoas capazes para cuidar de idosos. Porém, a inexperiência, né, dá algumas frustrações para as pessoas que contratam e até mesmo para quem entra nessa área. Então, a questão do cuidador de idosos parece algo, não, mas eu sei, já cuidei de mãe, é diferente, vai muito além, né? Por exemplo, o cuidador de idosos é um curso que é coordenado pelo nosso coordenador, né, enfim, do Mutirão Saúde, que é o Pedro Della Corte, que ele é de Bento Gonçalves. Então, ele coordena toda essa parte de Mutirão Saúde da rede do Centro Educacional Mutirão. E é muito importante a gente ver a metodologia desse curso, as disciplinas, como que funciona, né? Tu aprende dieta alimentar, aprende primeiros socorros, tem muitas aulas práticas. Então, o interessante desses cursos livres, que a gente está tendo agora falando específico do cuidador de idosos, é a questão da teoria com a prática. Então, é muito importante isso, não adianta a gente só ir lá e falar como que é a alimentação de uma pessoa idosa, como que é os primeiros socorros, né? Como que é algumas leis que funcionam e não saber pôr isso em prática, né? Então, o cuidador de idosos, a gente tem essa função. Então, tem algumas horas teóricas, mas também tem algumas horas práticas, tá? Que aí é feito dentro mesmo da escola ou em algumas casas de repouso. Isso depende de cada professor e de como vai ser feita a parte da coordenação. E a massoterapia é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai entrar com a massoterapia, as inscrições já estão abertas, tá? O curso tem previsão de os 2 de iniciar em novembro, são nos finais de semana. Então, a gente tem toda uma sala com macas, enfim, com preparação, professores. Então, o curso de massoterapia também, a maioria vem para teoria, mas vem muito na prática. Então, tu trabalha muito. Então, essa junção de teoria e prática é algo muito importante nesses 2 cursos. Então, o nosso coordenador trouxe isso com muita força, com muita persuasão, procurou muito, né? E ele tem anos de experiência nessa área, né? Ele é biomédico, tem mestrado em outras áreas, ele é formado também na área da biologia. Então, ele tem uma carreira toda profissional relacionada à saúde. Inclusive, ele é o nosso também coordenador do técnico de enfermagem de Bento Gonçalves. Né? Então, o que está focando bastante, pessoal? Venham conhecer esse curso, venham conhecer a nossa estrutura, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o nosso telefone, que é o 3035 1168, ou o WhatsApp 98439 2216. Então, a gente convida as pessoas a vir conhecer a nossa estrutura, conhecer a metodologia desse curso, vão se apaixonar, a gente está com bastantes inscritos já, né? Mas é importante, quanto mais inscritos, a turma surgir, né? E essa área de cuidador de idosos é uma área que tem uma demanda muito grande. As famílias estão precisando bastante e realmente falta profissional no mercado. E é uma área que paga bem. Exatamente. Financeiramente falando, porque exige muito, né, da pessoa que estará cuidando. Exige muito da atenção, do carinho. Isso. Então, realmente, para o mercado de trabalho é uma área assim que, a gente pode entrar nas mídias e ver, né? Cada dia tem uma pessoa, procura cuidador de idosos. Isso aí. Só que o que a gente salienta? Sempre com o curso. Isso aí. Sempre as famílias querem um profissional. Um profissional que eles possam sair, trabalhar e estar tranquilos. Isso Bom, aí. minha mãe, meu pai, meu tio, quem for, está em boas mãos, Isso né? aí. Então, é bem importante esse curso. Por que a gente trouxe isso para o Mutirão? Tudo a gente faz de um planejamento pensado, né? Então, isso veio pela procura, pela demanda, por alguns telefonemas que a gente vinha recebendo das pessoas. Tem alguém para nos indicar? Como é que o Mutirão faz? Ele faz esse curso, não faz? Então, devido a toda essa pesquisa de mercado que a gente entrou com esse cuidador de idosos agora aqui em Farroupilha também, juntamente com o curso de massoterapia, que é outra área que está vindo a todo vapor para o mercado de trabalho, né? Com certeza. Então, Prof. Daiane, muito obrigada pela presença, tá? Parabéns ao Mutirão e espero que seja próspero esse curso de cuidador de idosos e também de massoterapia que vocês estão iniciando agora em novembro. Isso, nós que agradecemos bastante mais uma vez pela oportunidade, Prof. Juliana, e estamos aí, sempre à disposição para os farroupilenses, enfim, caxienses e de Bento Gonçalves. Obrigada. Então, tá bem. O Cidade Educa fica por aqui.
e até a próxima.